outros estão no grupo de risco, outros estão um pouco temerosos, e a gente respeita todos eles, mas louvo o Senhor por você que está aqui para servir e honrar o Senhor e glorificar a Deus. Então, cultue, exalte e glorifique este Deus, porque Ele é fiel. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor a vida da Tua serva, Pai. Pedir que nesta noite o Senhor venha falar aos nossos corações, que a palavra que sair dos lábios dela venha de encontro às nossas necessidades, que o Senhor venha ministrar as nossas vidas e que o Teu nome possa ser glorificado neste lugar. Nós oramos, nós Te agradecemos, usa a Tua serva, fala conosco poderosamente, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém, queridos. Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Quero louvar a Deus pela sua vida, que está aqui no templo, louvar a Deus por você que está em casa. Pode se assentar, em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Confesso para os irmãos que eu queria fugir hoje um pouquinho, mas nós aprendemos a obedecer, né? Porque, queridos, às vezes o Senhor Ele nos corrige, como diz a sua palavra, nos dá palavras duras, né? Porque a ministração ela passa primeiro pelo pregador, não é assim? Pelo menos deveria, né? Então, às vezes o Senhor nos dá palavras duras, e o nosso coração, ele fica até constrangido, né? Senhor, eu vou falar isso mesmo, mas não é nós, não somos nós, né? Quem fala é o Senhor. Então, nós louvamos a Deus, porque Ele continua falando ao nosso coração. Amém? Quero sem demoras ler aqui a palavra. Nós vamos ler 3 textos aqui. Quero que você abra aí a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler esse texto aqui, de Efésios 4, do verso 25 até o final do capítulo aqui. Depois nós vamos ler o texto aqui de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Então, se você quiser já separar aí, né? Então, primeiro Efésios 4, verso 25. Depois 2 Coríntios 5, nós vamos ler o verso 17 somente. E para finalizar, Filipenses, capítulo 4, verso 8 e verso 9. Ok? Você entendeu? Amém? Ou não amém? Amém? Glória a Deus. Se não entendeu, eu vou repetir, né? Para que você entenda. Então vamos lá. Efésios capítulo 4, verso 25. Nós vamos ler até o final do capítulo, que é o verso 32. Você que está em casa também, né? Acompanhe a leitura. Queridos, eu vou ler um pouco rápido, porque são muitos textos, mas preste atenção, né, na leitura. Depois você leia novamente, quando chegar em casa, medite na palavra, leia quantas vezes for necessário, né? Eu vou ler um pouquinho, não vou me demorar muito na leitura, porque a gente vai ler uma quantidade boa de texto aqui. Amém? Diz assim o verso 25. Efésios 4, verso 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação,
conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Texto bem conhecido. Amém? Diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Filipenses, capítulo 4. Amém? Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, verso 8 e verso 9, para encerrarmos aqui esta parte. Esse texto diz no verso 8: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar novamente. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nesta noite, porque o Senhor continua sendo Deus, porque o Senhor continua sendo o nosso Deus. Nós te louvamos nesta noite, Pai, porque sabemos que o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Sabemos que a Tua palavra é viva, que a Tua palavra é eficaz. Sabemos, Pai, que estás neste lugar e que tens, ó Pai, já liberado sobre nós a Tua palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, fale conosco, nos ensine, ó Pai, nos guarde de todo mal e que o Teu nome em todas estas coisas seja glorificado. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Como eu disse para os irmãos, eu estou com meu coração assim, bem, né? Eu não sei nem que palavra usar. Bem assim, né? Constrangido mesmo. Porque, queridos, a palavra de Deus é verdade. Você crê nisso? Eu creio nisso, que a palavra de Deus é a verdade. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos, entendemos que o Senhor, né? Ele deixou resposta para todas as coisas. E aí nós olhamos para a palavra de Deus, e às vezes olhamos para a nossa vida, e às vezes olhamos para a igreja, olhamos para o tempo que nós temos vivido, e nós começamos a nos questionar: tem alguma coisa de errado, não é? Tem alguma coisa de errado? Não é possível, a palavra do Senhor está dizendo assim, assim, assim. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque nos últimos dias nós temos visto tantas coisas, e eu vi um videozinho que me mandaram, uma pessoa sentada assim na cadeira, dormindo. Aí veio o outro e jogou um balde de água nele. Já pensou? Você está sentado na cadeira, dormindo assim profundamente. Aí vem alguém e joga um balde de água com toda a força em você. O que acontece, irmão? Jesus, né? Ele levou um susto e saiu assim perdido, desbaratinado, sem entender o que estava acontecendo. E eu vou dizer para você nessa noite, que esta é a impressão que eu tenho às vezes, quando eu olho para o tempo que nós estamos vivendo. Porque eu sou a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor? Você é a igreja? Tem certeza, irmão, que você é a igreja? Levanta a mão aí, só se você tem certeza. Você que está em casa, você tem certeza que você é a igreja? Porque nós temos que ter certeza. A palavra do Senhor diz que nós não podemos ter dúvida no nosso coração sobre nenhuma destas coisas. E a impressão que eu tenho às vezes, querido, é que nós como igreja estamos igual aquele moço, sentados na cadeira dormindo, ao sono profundo, né? Esperando as coisas passarem, esperando que alguém faça aquilo que era o nosso dever de ter feito. E aí vem uma situação como a pandemia, vem uma situação como um escândalo como esse que está se passando, e às vezes nós ficamos sem entender o que está acontecendo. Então, queridos, nessa noite nós precisamos entender
que o caráter, que a conduta do verdadeiro cristão está na palavra de Deus. Por isso que eu perguntei se você é igreja, porque os outros nos confundirem não é o problema. O problema é quando nós não sabemos quem nós somos. As pessoas pensarem algo de você não é o problema. Eu estava brincando com meu marido, né? Eu falei assim, graças a Deus, eu não me chamo Flor, eu não me chamo Rosa, eu não me chamo Margarida, eu me chamo Érica. E você, como que você se chama? Quem é você no Senhor? Você sabe quem você é em Cristo? Você sabe qual é a sua posição em Cristo? Porque a igreja, ela aceita todos, não é? Pelo menos deveria. Mas a igreja não pode acertar tudo. Mas nós não podemos achar, como diz por aí, que é tudo farinha do mesmo saco. Ah, é por isso que eu não vou na igreja. É por isso que eu não faço isso. É por isso que eu não faço aquilo. Não, queridos, não é. Na grande verdade, a palavra do Senhor nos afirma que Cristo nos amou, que Cristo tomou o lugar que era nosso, que Ele nos deu sim a oportunidade de servir ao Senhor em espírito e em verdade. E quando a Bíblia diz que Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade, é por quê? É porque existe mentira, não é? Simples assim. Por quê? Porque existe adoração de mentira. E longe de nós sermos desta forma. A palavra do Senhor nessa noite, ela começa falando conosco. O apóstolo fala lá no texto que nós lemos, que tem coisas, queridos, que não cabe mais para nós. Como igreja do Senhor, como servo de Deus, como filho de Deus, tem coisas que não cabe mais para nós. Mas sabe qual é a dificuldade hoje? Não pode falar a verdade, né? Não é assim? Ai, mas não precisava ter falado desse jeito. Não pode falar a verdade. Como que não pode falar a verdade? Se Cristo é a própria verdade. Como que eu não posso te falar a verdade, se a palavra de Deus é a verdade? As pessoas querem o que hoje? O seu ego massageado, não é assim? Olha, irmão, você veio aqui hoje, nós temos irmãos que estão nos visitando aqui hoje, né? Deus vai te dar vitória, Deus vai realizar todos os teus sonhos. Será, queridos, que Deus vai fazer isso mesmo? Porque na grande verdade, vitória Deus já nos deu. Somos mais do que vencedores. Diego leu aqui, né? Eu ouvi lá de cima, no começo do culto. Leu o capítulo inteiro, né? Porque em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores. Em todas estas coisas. E o que eu tenho percebido? A cada dia mais, uma igreja que busca, quando eu digo uma igreja, queridos, eu estou incluindo a mim, eu estou incluindo a todos, né? O ser humano, as pessoas buscando a facilidade, buscando, né? Ouvir palavras que vão trazer alento, palavras que vão trazer conforto. É verdade que o Espírito Santo de Deus, Ele nos consola, isto é verdade, mas consolo não é compactuar com o erro. Consolo não é eu passar a mão na sua cabeça e falar, irmão, continua desse jeito, irmão, a gente te aceita. É verdade, querido, nós devemos aceitar uns aos outros da forma que nós somos, mas nós não devemos compactuar com o pecado. Nós não devemos, né, ser conivente, ser cúmplice do pecado. Ai, mas a irmã vai ficar chateada comigo, né? O irmão vai ficar chateado comigo. É melhor que você fique chateado comigo nessa noite, mas mude a sua conduta, do que você continue me amando, continue me abraçando e vá para o inferno. Eu não desejo isso para você, assim como eu não desejo isso para mim, como eu não desejo isso para minha casa. Então nós precisamos entender que é assim, né? Uma conduta que deve fazer parte da vida do verdadeiro cristão. Como que você está se portando, né? O que as pessoas estão vendo em você? É interessante, queridos, quando nós vemos os escândalos, porque viram bafafá, não é? A internet é uma bênção, você acredita nisso? Eu acredito nisso, a internet é uma bênção. Mas tem coisas que nos edificam e tem coisas que não nos edificam, como em qualquer outro meio. E aí agora você abre lá o YouTube, qualquer mídia que seja, para ver uma mensagem, para ver alguma coisa. É só vídeo falando do caso da pessoa que mandou matar o marido, né? Aí você fala assim, eu não vou assistir esse vídeo. Aí tem um outro comentando o vídeo daquele.
Aí você fala, Senhor, mas eu vou passar para frente, né? Aí tem um outro comentando a profecia que falou lá atrás, para saber que era de Deus, se não era de Deus. Querido, a profecia está aqui, a revelação está aqui. Que novidade que nós estamos vendo? Além daquilo que o Senhor já tinha dito na sua palavra. Mas qual o problema? Às vezes nós não queremos aplicar o nosso tempo, né? Ler a palavra. Não queremos entender o que o Senhor está dizendo. Nós não queremos. A verdade é essa. Então esse texto de Filipenses capítulo 4, ele fala sobre o que nós devemos pensar. No que você tem pensado? No que você tem pensado? Não precisa responder para mim, né? Responda para o Senhor, você e Deus, no que você tem pensado? É interessante, porque nós pensamos muito, constantemente os pensamentos, mas às vezes não paramos para refletir sobre o que nós temos pensado. Nada começa no ato final. O pecado não começa já daquela forma, começa na nossa mente. Nós pensamos, não é assim? Às vezes você pensa algo, e aí aquilo desce para o seu coração. Não é assim? E aí peraí, eu vou concretizar, tanto para as coisas boas, quanto para as coisas ruins. E é por isso que Paulo estava falando com aquele povo, sobre a questão do que eles pensavam, porque tudo começa na nossa mente. Quem aqui se lembra? Vamos lá, quem aqui se lembra da sua conversão? Levanta a mão. Quem se lembra da sua conversão? Você se lembra? Glória a Deus. Eu estava assistindo, né, um concílio, uma sabatina de uma pastora, e aí o pastor perguntou para ela, como foi a sua conversão? E ela começou a contar, como foi a conversão? Como foi a sua conversão? Eu sei como eu cheguei diante de Deus, né? Mas qual é a questão, queridos? A conversão, ela é só uma parte. É uma parte muito importante, mas é só uma parte. Mas quando nós não lembramos nem ao menos do que nos levou a mudar o sentido da vida que nós estávamos levando, como que nós vamos dar continuidade nisso? Por isso que nós devemos nos lembrar. De onde que você veio? Quem que você era? Né? O que estava se passando? Qual eram os seus pensamentos? Qual eram os seus desejos? O que você fazia? O que você estava fazendo com a vida que Jesus te deu? Porque Deus nos deu vida. O Senhor nos deu vida. Então, a conversão é um ponto muito importante. E conversão nada mais é do que eu tomar conhecimento daquilo que eu estava fazendo de errado e conscientemente, entenda bem, eu vou orar, porque aí o Antônio, ele vai ter uma amnésia e ele vai se converter dos seus maus caminhos. Não é isso. É um ato consciente. Através do Espírito Santo que nos regenera, né? Nós entendemos que aquilo que nós estamos fazendo, aquele caminho que nós estávamos andando, ia nos levar para a morte. Então Jesus está nos dando a oportunidade de trilhar um novo caminho. E aí eu faço o quê? A conversão, não é assim? Eu estou indo para cá e eu faço o quê? Eu retorno para o outro lado. Eu estava indo em direção à morte, mas eu entendo que Cristo tem vida. Eu retorno. Só que aí, queridos, eu não posso. Eu acho algo muito interessante na maneira que as pessoas dirigem aqui nessa cidade, né? Porque elas estão, teoricamente, olhando para frente. Aí quando elas passam por você, elas fazem o quê? Elas viram para olhar você. Eu acho isso muito interessante. E muito perigoso também, né? Elas viram para olhar o que você está fazendo. E tem cristão que está assim, eu me converti. Agora eu estou olhando para Jesus, mas está assim, ó. Passa pelo pecado, faz assim, né? Aquela coisa que eu fazia antes, nossa, mas você fazia antes, não te cabe mais. Mas eu estou olhando para Cristo, mas aí eu faço assim. E às vezes, querido, basta um segundo, né? Basta apenas uma vez. Basta apenas eu ter a intenção. Por isso que o texto diz, não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Coloque os teus olhos no Senhor. Coloque a sua mente no Senhor. Coloque, né, o teu pensamento no Senhor. É muito interessante a gente pensar, né, no que é conversão. Mas como eu disse, é só o começo. Então por isso que a palavra de Deus nos ensina. Então o texto começa dizendo que aquele que mentia, não minta mais.
Ai, mas é tão difícil. Difícil, irmãos, foi o que Jesus fez. Isso foi difícil. Vou concordar com você. Não é questão de ser fácil ou ser difícil. É questão de nós decidirmos andarmos com o Senhor, andarmos na presença de Deus. Quero ler aqui com você 2 Coríntios 7, verso 10. Vamos ler esse texto aqui. 2 Coríntios 7, verso 10. Amém? Então o que diz esse texto aí? Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, em palavras bem simples, queridos, isto é conversão. Quando o amor de Deus me alcança, quando a palavra de Deus me alcança, de tal forma que eu sinto tristeza, dor, arrependimento por aquilo que eu fiz, de forma até mesmo às vezes nós nem conseguimos falar, né? Aquilo que nós fizemos lá no passado. Mas eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Nós fomos realmente convertidos ou nós fomos convencidos? Eu estava pensando e eu vejo que existem muitas pessoas dentro da igreja. Eu não estou dizendo esta igreja, eu estou dizendo a igreja como um todo, servindo a Deus, porque na verdade foi convencido e não convertido, convencido de que aquilo que ele estava fazendo estava errado, mas, como eu disse para você, com saudade do mundo, com saudade da sua carne, da sua vontade, porque a nossa vida não pertence ao Senhor agora, a nossa vida não é de Deus. Queridos, eu tenho visto as pessoas com medo, com temor, né? Se escandalizando, como eu disse. Por que se escandalizar? A Bíblia diz que os escândalos iriam vir. Por quê? Nós estamos escandalizados. Será que nós não colocamos o homem ou uma mulher no lugar que era de Deus? E por isso estamos nos escandalizando? Porque a palavra de Deus, ela é clara, né? Pelo fruto nós vamos conhecer a árvore. É pelo fruto, querido, não é pelo dom. É pelo fruto. Fruto de arrependimento, não é isso que João Batista pregava? Fruto de arrependimento. A palavra do Senhor fala de nós darmos frutos para o Senhor. Então às vezes nós olhamos o falar bonito, se portar bonito, né? E achamos que isso é o fruto. E não é. Então precisamos aprender segundo a palavra do Senhor. Então no nosso coração, quando nós realmente entendemos que tais coisas não fazem mais parte, não deve haver este temor. Eu estava conversando com o pastor hoje, né? As pessoas estão com medo de morrer, né? De Covid, de pegar Covid. Mas querido, se Deus quiser te levar, você vai deitar e não vai acordar. Como aconteceu com o nosso irmão aqui essa semana. Você pode ir para o Senhor de várias formas, né? E às vezes o nosso coração está temeroso. Temos que ter cuidado, é verdade. Temos que ser prudentes, é verdade. Mas será que nós não estamos confundindo um pouquinho as coisas? Então a palavra do Senhor é clara. Tudo que é bom, tudo que nós devemos pensar. E eu quero falar um pouquinho com você sobre isso nessa noite. Efésios 4, verso 28. Alguém abre aí para mim, por favor. Efésios 4, verso 28. Efésios 4, verso 28. Amém? Só o 28.
Amém? É só uma pequena parte, né? Por que eu escolhi esse verso? Porque parece que aquele que rouba é mais pecador do que o que mente. Isto é um engano. Pecado é pecado. Ponto. Se é mentira, se é furto, se é adultério, se é idolatria, né? Não importa. Mas, né? Parece que é muito mais terrível. Nossa, ele roubou. E você que está fofocando, né? Nossa, ele adulterou. E você que não é fiel a Deus? Então nós achamos sempre que o pecado do outro é muito maior do que o nosso. Nossa, mas ele está fazendo errado e você está fazendo certo? Porque é fácil olhar para a Patrícia. É mais fácil. Mas o que a palavra está dizendo nessa noite? Não faça dessa forma. Não é isso, né, que Deus tem para nós. Então, primeira coisa que Paulo fala lá no texto de Efésios, tudo que é verdadeiro. A começar do fato de que Cristo é a verdade, de que a palavra de Deus é a verdade. Quando você ouvir alguma coisa que está fora da palavra, então eu já tenho que começar a pensar se isso é de Deus. Não é, queridos? É o que eu falei para você da questão das pessoas estarem tão escandalizadas. Mas para e pensa, será que nós não demos um crédito que não existia? Então, qual é, né, o nosso guia? Qual é o nosso mapa? Né? Qual é a nossa direção? É a palavra do Senhor. Então ele fala tudo que é verdadeiro, ou seja, tudo que é genuíno. Então o que eu tenho que aceitar? Aquilo que é verdadeiro. Então, em contrapartida, eu vou rejeitar tudo que é falso. A falsidade em si, né? A mentira, a hipocrisia, a maldade. Ai, mas eu não falei do irmão, eu só escutei. Está errado do mesmo jeito, né? Ai, mas eu não menti, né? Eu só omiti. Irmãos, misericórdia, né? Então, claro que nós não devemos confundir falar a verdade com ser grosseiro, né? Nós não devemos também achar que falta de comunhão, né, é ser verdadeiro. Aí eu não gosto daquele irmão. A Bíblia não mandou você gostar de ninguém, né? A Bíblia manda a gente amar. Simples assim. Então, é interessante a gente pensar, porque aquilo que é falso realmente confunde. E como que eu vou saber se é falso ou se é verdadeiro? Quando eu olho para a palavra de Deus. No 2 ele fala o quê? Tudo que é respeitável. Pensa comigo, tudo que é respeitável. Por que a Bíblia está dizendo isso? Porque desde aquela época, nós vivemos cercados por um ambiente de imoralidade. Não é assim? É na televisão, é na sua rua, é no ônibus, é no seu serviço. As pessoas, elas são indecentes muitas vezes. A imoralidade, né, ela está por aí. Mas é por isso que eu falei para você lá no começo. Você sabe quem você é? Porque não é porque o outro faz que eu tenho que fazer. Não é verdade, queridos? Então, assim, é muito interessante essa questão. Nós devemos dar testemunho. O nosso testemunho de cristão, de igreja, de servo de Deus, tem que ser maior do que qualquer escândalo, qualquer coisa que esteja acontecendo. As pessoas não podem mesmo te confundir com aquele outro que fez aquilo. Não pode. Porque nós devemos, né, respeitar, ser respeitável. Essas coisas não podem dominar a nossa maneira de proceder. Um pensamento malicioso, imoral, que julga o irmão, né? Que já julga como errado, que já julga que ele teve má intenção, que já julga que ele fez aquilo premeditado. Então, tudo que é respeitável. Aí ele continua dizendo, tudo que é justo. Você é justo? Você é justo? Você é justo, irmão? Deveria, né? Ser justificado pelo Senhor. Justos na grande verdade, nenhum de nós éramos, mas nós fomos justificados pelo Senhor. E aqui ele não está dizendo no sentido de regeneração. Aqui ele está dizendo no sentido de proceder. Você é justo? Você é correto? Você é honesto, né? Você cumpre com a sua obrigação? Tanto na casa do Senhor, quanto na sua casa, quanto na sociedade. Você é justo na sua maneira de agir, na sua maneira de pensar? Você é justo? O que as pessoas estão vendo, né?
Na sua maneira de ser? Ou você é aquele que quer levar vantagem sobre todas as coisas? Ainda ora, né? Jesus, eu vou orar, Senhor, porque se o irmão tiver prejuízo, aí, Pai, quem sabe, né? Ele vende mais barato para mim. Da hora, irmão, eu já vi isso, viu? Não estou inventando, não. Misericórdia, irmão. Misericórdia. Não, mas porque se Deus está abençoando meu irmão, glória a Deus por isso, né? Vai chegar a minha hora, vai chegar o momento de Deus me abençoar. Mas, sabe aquela história do jeitinho brasileiro, né? De querer levar vantagem, de querer, né? Esconder aqui para ninguém saber. Ai, mas ninguém precisa saber, né? Que eu estou aumentando aqui a casa, né? Ninguém precisa saber. Lógico, no sentido de compartilhar, não é para todo mundo que nós compartilhamos as nossas conquistas. Mas eu estou falando na questão de ser correto, né? Diante do Senhor e diante dos homens. Então, tudo que é justo, rejeitar, né? Toda forma mundana de pensar, rejeitar toda injustiça. Se você pode fazer o bem, faça, né? Não dispense, porque Deus, Ele se agrada de que nós sejamos assim. Tudo que é puro, demorou, mas chegamos no ponto, né? Tudo que é puro, porque como eu disse para você, o pecado, ele já não se materializa. Tudo começa às vezes na nossa mente. Então, tudo que é puro. O que você tem pensado? O mundo é malicioso, mas você não faz mais parte do mundo. Aí antes eu pensava assim, glória a Deus, irmão, antes você pensava assim. Agora a nossa maneira de pensar tem que ser diferente. A Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo. Pelo menos deveríamos ter a mente de Cristo. Então, sem falar muito, eu só quero perguntar para você: Cristo pensaria isso? Então, se Cristo pensaria isso, eu posso pensar isso. Ainda que esse texto, né, diante da nossa limitação humana, jamais nós alcançamos de fato. Mas o que quer dizer isso? Que a minha maneira de pensar tem que estar de acordo com a palavra de Deus, com aquilo que Cristo me ensinou. Então ele fala tudo que é puro. Então qual é a ideia aqui? Uma mente limpa, uma mente que não se contamina, não se deixa contaminar. Vão vir situações, vão vir pensamentos, vão vir. Mas eu não sou obrigada a aceitar isso, não é? Eu não sou obrigada a deixar com que isso cresça, com que isso contamine a minha mente. Então, Gálatas capítulo 5, né, um texto bem famoso aí que vai falar sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Eu estou falando aqui hoje, nessa noite, para a igreja, né? Então eu acredito que eu não preciso nem entrar tão a fundo nesse texto. É simples. A obra da carne, a vontade da minha carne não cabe mais. Ai, mas eu não sou perfeita. É verdade, queridos, nós não somos perfeitos. Nós estamos buscando no Senhor esta perfeição. Mas o que o texto está dizendo? De escolha. O texto está falando de decisão. Ai, agora eu estou em Cristo. Como eu disse para você, a igreja aceita todos. Deus aceita todos. Cristo aceita todos, mas não tudo. Olha, antes você fazia assim, mas agora você não faça mais. Por quê? Quando nós chegamos diante do Senhor, o nosso desejo é viver na presença do Senhor. É ser um com Cristo, não é? Então, se o pecado me afasta de Deus, então não posso permitir com que esse pecado me contamine. Então, não vou nem ler o texto aqui, né? Gálatas 5, 19 ao 21. Então, tudo que é puro. Lá tem... Eu acho muito interessante, que às vezes a pessoa fala assim: ah, mas lá está falando idolatria, impureza, facção, né? Lá está falando isso, está falando aquilo, mas não está falando isso aqui que eu faço. Mas o que diz o final do texto, queridos? Coisas semelhantes a essas. Tudo que vai contra o princípio da palavra de Deus, tudo que me contamina, tudo que me afasta de Deus. Então para de arrumar desculpa, né? A verdade é que nós gostamos de arrumar desculpa até dentro da palavra de Deus. Mas aqui não está falando especificamente com essa palavra. Mas Deus te deu inteligência para compreender.
coisas semelhantes a estas. Não, aqui está falando só da bebedice, não está falando nada dessa outra coisa. Então, às vezes, né, nós gostamos de nos enganar. Às vezes nós mesmos, né, gostamos de nos enganar. Deus sabe de todas as coisas, é verdade, querido. Deus sabe de todas as coisas. E deixou aqui também para que nós soubéssemos. Tudo que era necessário que nós soubéssemos. Claro que, né, compreensão total nós só vamos ter quando estivermos diante do Senhor. Tudo que é amável. Tudo que é amável. Então os nossos relacionamentos, seja com a nossa família, seja entre irmãos, né, seja com os outros de fora, eles têm que ser regados pela palavra de Deus, pelo amor de Deus. Tudo que é amável. É amável eu xingar o meu próximo? Estou sendo amável? Xingar ele? Né? Porque não é só palavrão, queridos. Não é só palavrão. Né? Uma coisa que eu ouço muito, que me irrita, quando eu vejo alguém chamar alguém de burro. Como isso me estressa, porque nós não somos, né? Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então não é só palavrão, né? Às vezes denegrir a imagem da pessoa, fazer com que ela se sinta menor do que ela realmente é. Tantas coisas que podem entrar aqui, né, no ser amável. É preciso corrigir, é preciso ensinar, mas isso não significa que eu tenha que usar palavras de baixo escalão, porque aí já tem alguma coisa errada em mim, não é no outro, né? Então é muito interessante a gente parar para pensar que quando nós realmente somos espirituais, nós sabemos ser amáveis com nossos irmãos. 1 Coríntios 3, verso 3. Alguém abre para mim aí? Que eu vou só finalizar essa parte aqui. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 3, verso 3. Então, olha o que o texto está dizendo. Que se houver entre nós ciúmes e contendas, nós estamos sendo carnais. Então, quero acreditar que nenhum de nós aqui é do PCC. Vou explicar para você. Não é o PCC que você está pensando. É desse PCC aí que o pastor acabou de ler o texto. Do partido dos ciumentos e contendeiros. Quero crer em nome de Jesus que nenhum de nós aqui somos mais dele. Ah, eu era, irmão. Você não é mais. Né? Tem aqueles que gostam de falar, eu não levava desaforo para casa. Realmente, você não tem que levar desaforo para casa, tem que levar Cristo. Né? Tem que levar a palavra de Deus que transforma. Às vezes a gente tem que engolir seco, né? Porque o velho homem, ele quer ressuscitar a qualquer custo. Mas aí você respira fundo e fala assim, peraí, eu não sou mais desse partido, né? Agora eu sou nova criatura, eu sou salvo em Cristo. Então nós temos sim que ser amável. Claro que há momentos, queridos, que nós precisamos reivindicar a nossa razão. Diante do Senhor em oração, diante dos homens também. Mas tudo como diz a palavra de Deus, né? E para finalizar ele fala assim, tudo que é de boa fama. Então, tudo que soa como bom. Às vezes a pessoa fala assim, olha, eu sei que está errado, já errou 2 vezes. Porque se você sabe que está errado, então por que você vai fazer, irmão? Não, eu sei que a palavra de Deus diz que não. Eu tinha um amigo, que ele está vivo, né? Eu tenho um amigo que ele fala assim, se é para errar, eu quero errar uma vez só, né? Então, o que significa isso? Eu já sei que não. Eu sei que está errado. Ai, mas eu vou orar para saber. Não, eu já sei, está aqui na palavra. A Bíblia diz, se você mentia, não minta mais. Se você roubava, não roube mais. Trate o seu irmão com amabilidade, né? Saiba perdoar, saiba viver segundo a palavra de Deus. Saiba ter a mente de Cristo. Não pense o que é ilícito, não pense o que é impuro, não pense o que não deve. Já está aqui.
Mas aí eu vou orar para saber, né? Então, resumindo de tudo que nós falamos aqui, queridos. Como eu disse para você no começo, meu coração tem estado a cada dia entristecido muitas vezes. Porque, infelizmente, nós vemos que temos vivido tempos em que nós não temos entendido para que o Senhor nos chamou. Não temos entendido qual é a nossa posição em Cristo. Você não precisa falar, ler a Bíblia 24 horas. Você não precisa orar no seu ambiente de trabalho, na hora que você está trabalhando. Você não precisa ficar o tempo inteiro, né? De beijinho para cá, beijinho para lá. Mas você precisa sim ler a palavra de Deus. Você precisa sim ter uma vida de oração. Você precisa sim entender que a comunhão é necessária. Então não é, queridos, que nós vamos ficar, né? Habitolados, extremos, radicais, né? Vamos virar aí, né? Radicais da religião. Não é isso, querido. Mas nós precisamos praticar a palavra de Deus. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que nós realmente venhamos nessa noite entender. Olha, o que passou, passou. Eu sempre uso uma frase, né? Que quem vive de museu é passado. Então o que passou, passou. Mas se não ficou lá no seu passado, hoje é a noite que o Senhor preparou, porque tem que ficar. Porque se estas coisas estão fazendo parte da nova vida que nós declaramos que nós temos em Cristo, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Ai, mas eu pequei. Lembra da conversão? A conversão não é só aquela experiência primeira que você teve de decisão a princípio. É em todo o tempo que nós fizemos algo que não deveríamos ter feito. Então, a partir de hoje, eu não vou fazer mais, porque não é isso que diz a palavra de Deus? Que aquele que confessa, se arrepende, alcança misericórdia, mas precisa o quê? Deixar. Aquele que confessa hoje, se arrepende, alcança misericórdia, aí amanhã eu faço de novo, porque Deus é misericórdia, mas Deus não é bobo, né? Desculpa a expressão, né? Que é até boba, mas tem gente querendo fazer Deus de bobo. Ai, ninguém está vendo, mas Deus está vendo, né? Porque graças a Deus, eu louvo a Deus, é uma das coisas que eu mais admiro no Senhor, que Ele é aquele que sonda e conhece o meu e o teu coração, o meu e o teu interior, o que está lá na sua cabecinha, né? Que às vezes realmente não saiu, mas está aqui, ó. Está aqui, ó, o tempo inteiro. Coisas más, coisas ruins, coisas indecentes, coisas que são pecado diante do Senhor, né? E nós precisamos entender que Cristo nos dá a oportunidade, que o Senhor nos dá a oportunidade nessa noite. Então, se de fato, né, nós temos ouvido a palavra do Senhor, Ele nos dá a oportunidade. Eu creio ainda, queridos, num Deus que cura. Eu creio ainda num Deus que salva. Eu creio ainda num Deus que renova. Eu creio ainda, né, num Deus que nos consola através da sua palavra. Eu creio ainda. Nós precisamos crer. Eu creio ainda no Cristo que me chamou. Porque quando você for indagado, né, qual vai ser a sua resposta? Antes de falar essas coisas, Paulo falava com eles: olha, quando vocês forem questionados, vocês têm que saber responder. O que significa isso? Precisamos ter certeza e convicção de quem nós somos no Senhor. É bem verdade que somos falhos, é bem verdade que somos sim, né, de uma natureza pecaminosa, mas é bem verdade, como diz a palavra de Deus, que Ele tomou o nosso lugar. E tantos textos que nós lemos aqui hoje, que diz que Cristo nos dá a condição de sermos esta nova pessoa, esta nova criatura. Quando nós olhamos para algo novo, é diferente, não é? É diferente. Você pode ter 30 camisas azul. Hoje aqui tem 3 de camisa azul que eu vi. Mas se você comprar uma nova, ela é diferente. Você pode ter vários, né, daquele, mas se chegar um novo é diferente. Então tudo que é novo é diferente.
E é isso que o Senhor está falando conosco. O desejo do Senhor é a cada dia nos renovar, nos ensinar, nos limpar, nos purificar, fazer com que realmente nós sejamos testemunhas do Senhor. Não se envergonhe. Uma pessoa falou para mim esses dias: nossa, dá até vergonha agora de falar que a gente é crente. Vergonha por quê, filho? Você está crendo em quem? Se você está crendo em Jesus Cristo, se você está dando testemunho, se você está buscando a palavra do Senhor, do que você está tendo vergonha? Tem alguma coisa errada. Vergonha por quê? Se Cristo nos salvou. Vergonha por quê? Irmão, pensa comigo. Quem além de Jesus, quem? Pensa comigo, pensa agora, é para você pensar. Quem além de Jesus poderia ter te trazido até aqui hoje? Eu não estou falando de sair da sua casa e vir na igreja. Eu estou te falando de redenção, de perdão, de nova vida em Cristo, de um passado de pecado que não pertence mais a nenhum de nós. Quem além de Jesus poderia fazer isso? Ninguém. Então por que nós vamos nos envergonhar? Só se nós, não estivermos dando testemunho de servos de Deus. Só se for isso, Então, nós precisamos entender a palavra do Senhor, amém? Se coloque de pé, quero orar com você. Porque o dia mau, ele pode sim sobrevir sobre nós. Mas ele não pode mudar quem você é. As lutas, as adversidades, elas podem sim chegar diante de você, mas elas não podem mudar quem você é. Sabe qual é o problema? Vamos agora colocar a nossa roupa de crente. Vamos colocar a nossa máscara, de cristão, de servo de Deus, de pastor, de pastora. As pastoras já eram muito bem vistas, Agora piorou. E ainda, queridos, olha, eu vou falar uma coisa para você. Ainda são as que eu tenho visto que tem trazido uma palavra, realmente, diante daquilo que está na palavra do Senhor, porque os pastores, não generalizando, eu falo a sentido de mídia, o que eu tenho visto é só gente comentando e deixando de comentar. Não vejo ninguém pregando, não vejo ninguém falando que Jesus ainda salva, que Jesus ainda liberta, que essa foi a escolha dela, mas não precisa ser a sua. Porque Deus não mudou por causa disso. Querido, não sei se você percebeu isso. Deus não mudou por causa de nada que tenha acontecido. Deus continua sendo Deus e vai continuar sendo Deus. E glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque Ele continua sendo o mesmo Deus de amor, o mesmo Deus que nos santifica, o mesmo Deus que ouve a sua oração. Talvez você está aí pensando que Deus não está te ouvindo. Deus está te ouvindo sim. Satanás é tão atrevido que ele chega diante de nós e fala assim: o que aconteceu? Deus não está ouvindo a sua oração? Por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Pare de dar satisfação para o diabo. Olhe para a palavra, olhe para o Senhor, olhe para aquele que te chamou. Pare de dar satisfação para o inimigo. Nós gostamos muito de dar satisfação para o inimigo, sabia? A verdade é essa. E agora o que vão pensar? Deixa pensar, irmão. Jesus está olhando para você. Você está firme em Deus? Você sabe o que você está fazendo diante do Senhor? Deixa pensar quem quiser pensar, Afinal, a mente é para isso, para se pensar. Então deixe pensar quem quiser pensar, porque nós estamos seguros no Senhor. Conversão é isso, ter a certeza de que eu estou seguro em Cristo. O texto de 2 Coríntios que nós lemos fala o quê? Se alguém está em Cristo. O que é estar em Cristo? Eu estou seguro, eu sei que independente do que aconteça, o Senhor me amou, Ele pagou o preço do meu pecado. Se eu não viver algo tão extraordinário aos olhos humanos aqui nessa terra, eu tenho uma promessa, que eu vou estar com o Senhor. Eu vou estar com o Senhor. E ninguém, nós lemos aqui no começo do culto, ninguém, nada nem ninguém pode nos arrebatar das mãos do Senhor. Só mesmo a nossa própria decisão,
Então, que você possa entender a palavra do Senhor nessa noite. Amém? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. Deus, é bem verdade que tem pessoas que não gostariam de ouvir o que ouviram hoje, mas a tua palavra diz que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos corrige como Pai. E eu quero crer, Senhor, que a tua palavra que veio sobre nós nesta noite é uma palavra de correção, é uma palavra de direção, que possamos, ó Pai, realmente pensar, que possamos refletir e entender quem somos no Senhor. Pai, nós oramos agora pelo teu povo que está neste lugar, nós oramos pela tua igreja. Pai, talvez aquele que está fraco, aquele, Senhor, que está sendo provado, aquele, Pai, que não tem entendido, que talvez, ó Pai, não tem compreendido aquilo que o Senhor tem falado. Nós oramos porque sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. Pai, que o Senhor possa realmente renovar a nossa mente, o nosso coração. Renova a tua palavra sobre nós. Pai, alcança o lar de cada um dos teus filhos. Pai, nos fortalece no Senhor e na força do seu poder, para que possamos, Pai, dar testemunhos de igreja, testemunho de servos de Deus, de filhos de Deus, que possamos caminhar, Pai, debaixo da tua graça, debaixo da tua misericórdia, debaixo da direção que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Pai, afasta de nós todo temor, afasta de nós, Pai, toda covardia, afasta de nós toda incredulidade.